Se você tiver aí, por favor, Bíblia. Se você tiver aí caneta, papel, não precisa anotar muita coisa, porque eu vou mandar no grupo, de ensino do WhatsApp, eu vou mandar a apostila, tá? Vou mandar o que nós vamos falar aqui, eu vou mandar. Se você quiser anotar alguma coisa, quando eu falar anota, você anota, porque é algo que não tá no script do que a gente programou. Vamos falar hoje sobre anjos. Deixa eu explicar para vocês o que eu vou fazer aqui a partir de hoje, uma vez por semana, e vou interagir todos os dias pelo grupo de WhatsApp, tá? Vou explicar para você o que eu vou fazer. Está começando hoje o projeto Eclésia, é o método Eclésia, é um discipulado digital. Ah, mas não existe discipulado digital. Discipulado é olho no olho, conversa e confronto frente a frente. Bom, em tempos que a Igreja Batista da Lagoinha cria uma igreja no metaverso e no primeiro dia de culto dá 150 pessoas naquela igreja virtual e 10 aceitam Jesus, você acha mesmo que não dá para fazer um discipulado digital? Eu acho que dá. Eu acho não, eu tenho certeza que dá. Eu tenho certeza que dá para fazer um discipulado digital. Enfim, esse é o objetivo. Tentar acompanhar o máximo de pessoas ou ensinar ao máximo de pessoas o que eu venho aprendendo nos 30 anos que eu sirvo ao meu Deus. Para quem não me conhece, eu vi pessoas que eu não conheço aí na live entrarem. Meu nome é Alexandre, sou pastor da Igreja Apostólica Preciosidade de Deus, que fica na cidade de Marialva, que é do lado aqui de Maringá. Eu sou casado há 18 anos, tenho 2 filhas, tá? E como pastor eu tenho ministério há 26 anos. Mas de ministério eu tenho 29 anos, entre o evangelista, obreiro, entre tecladista, porque eu sou músico, ministro de louvor, tá? Então eu estou inovando aqui. Essa ideia, o pastor Leandro está até escrevendo aqui. Deixa eu ver aqui o que ele botou. Quem não está no digital acaba se tornando indigente. É hora de alcançarmos o digital, é agora. Isso mesmo, pastor Leandro. Gostei. Eu já tenho isso há um tempo. De vez em quando eu falo com alguém, olha, a igreja física, ela vai ter que se readaptar. Eu falei isso há 2 anos atrás e alguém disse para mim assim, eu acho que não. Mas a igreja física ela vai ter que se readaptar diante das mudanças que o mundo está enfrentando. E o evangelho não pode parar. E é aí que entra o que a gente está fazendo. Tá? E aí, esse projeto que está começando hoje, que já está no meu coração há alguns anos, e que me faltava coragem, eu não me achava capaz, eu não me achava preparado, ele simplesmente começou a ser feito. Comecei a fazer estudos, comecei a elaborar estudos. Eu acabei de sair de um seminário que eu fiquei 3 anos e meio, eram 3 anos, mas por causa da pandemia atrasou um pouco, virou 3 anos e meio. Ainda estou na reta final dele, mas o seminário veio para me dar o suporte para trazer a parte de ensino junto com a experiência que eu tenho. É mais fácil te falar na igreja ou nas igrejas que fui pastor e congreguei a área que eu não passei. Eu fui pastor de crianças, eu fui pastor de jovens, como eu falei, eu sou músico, né? Sou tecladista, trabalhamos com libertação, já tinha vivido algumas experiências alguns anos atrás de revelação,
mas agora estou vendo isso de mais perto através do meu líder, o Bispo Andrews, né? Estou acompanhando isso, já tinha tido uma experiência com ele, mas agora isso está se aprofundando. Bebi de várias fontes. Isso me dá uma visão 360 do que eu vou falar para você, até porque o seminário que eu estudei, ele me deu uma visão 360. Ele dizia assim: olha, nós cristãos evangélicos cremos assim. A igreja A, B e C crê assim. A igreja católica crê assim. A religião tal crê assim. Então a gente vai conseguir dar uma visão um pouco mais ampla do que a gente vai fazer. Assim eu quero te apresentar o método Eclésia. Por que o nome Eclésia? Tem um motivo, tá? Inclusive, deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu acho que eu não coloquei o título na live, mas agora acho que eu nem consigo colocar mais. Se tiver como colocar, alguém me ensina aí, por favor. Mas enfim, por que o nome Eclésia? Porque a palavra eclesia é um termo grego, significa o que vem para fora. Traduzindo essa palavra, ela significa igreja. Eclesia, igreja em grego é eclesia. E eu botei eclésia para ficar mais popular, para ficar mais fácil para a gente poder falar. E esse termo, ele foi designado como nome igreja porque a igreja do tempo dos apóstolos, do pós-morte e ressurreição de Jesus, ela tem o objetivo de ir para fora. Ela vai para fora. O termo eclesia é o que vem para fora. O que vem para fora. Ô pastor Leandro, bota para mim, por favor, me ajuda. Bota aí para mim, live número 1, método Eclésia. Eu vou fixar aqui. E aí depois eu peço para você me orientar e aí vamos em frente. Me ajuda aí, por favor. Então, voltando ao que eu estava falando, o termo eclesia é o que vem para fora. E esse é o objetivo. É eu sair da igreja física, da parede, da igreja estrutural, que na verdade é um templo, é uma estrutura, é uma edificação, e ir, né? E ir para fora. E ir até as pessoas. E ir até você, que de repente está numa igreja, que você ama a sua igreja, você gosta da sua igreja, mas quando chega na parte de ensino, de conversar, de falar sobre as coisas de Deus, de aprender sobre as coisas de Deus, o pastor não tem tempo, porque ele se divide em muitas tarefas. Eu sou pastor de igreja ainda. Então eu sei como funciona. E eu sei que às vezes o membro quer sentar com a gente, ficar 1 hora, até 2, 3, 4 horas, e aprendendo. E não dá. Porque tem a visita, tem a reunião, tem o culto, tem não sei o que, e o pastor não consegue. Então eu vou me prontificar nesse tempo para estar te ajudando. Primeira coisa que eu quero falar para você, não saia da sua igreja. Ninguém está aqui pedindo para você sair da sua denominação, tá? Para poder estar com a gente. Continue na sua congregação. Se for da direção do Espírito Santo, você ir para outra, é contigo. Mas não é esse o intuito. O intuito é que você fique na sua denominação aprendendo de Deus. E aí você vai poder perguntar aqui, vai poder perguntar no grupo de WhatsApp. Se você não está no grupo de WhatsApp, por favor, você por gentileza me chama no Messenger privado, coloca aí, pastor, eu quero. Ou então, se você já tem o meu WhatsApp, bota, pastor, eu quero entrar no grupo de ensino, no método Eclésia, no grupo Eclésia. Volto a dizer, vou ler a apostila e vou mandar a apostila no grupo, tá? E aí em cima disso a gente vai em frente. Então vamos falar de batalha espiritual, aula 1.
e vamos em frente, beleza? Então vamos lá, batalha espiritual, aula 1. Primeira coisa que eu quero te falar é que eu não sou dono da verdade, eu não sou sabedor de toda a verdade. Eu tô aqui para aprender com vocês, tá? E ao ensinar, eu vou estar aprendendo. E você vai aprender para fazer a diferença na sua vida, no seu ministério, no seu dia a dia, porque tudo que aprendemos na palavra de Deus serve para todas as áreas e para todos os sentidos. Eu vou pedir que todos vocês apliquem na vida de vocês o jejum e a oração como hábito constante. Porque, pessoal, nós vivemos uma guerra espiritual, uma guerra constante, espiritualmente falando. Esses dias que eu coloquei no meu coração e comecei a ir para cima, de eu fazer esse método e aplicar, botar em prática esse ensinamento, eu vi que o diabo se levantou. Eu vi que o diabo se levantou muito. Eu tive situações de movimentação financeira que por minha culpa deu errado, mas que eu estava focado em outra coisa. De ontem para hoje eu dormi cedo, por um milagre dormi cedo, e quando eu acordei de um pesadelo. É um pesadelo assim pesado. Eu vou falar para você o que foi, para você ver como é que a gente está numa guerra espiritual. Olha só, vai vendo se não faz sentido. Pastor Leandro, me ajuda aí. Eu sonhei que eu estava numa igreja muito grande, muito linda, muito estruturada. E eu estava numa reunião de pastores e o pastor líder se voltou contra mim e me ameaçou e me pediu dinheiro, me extorquindo. E falou que ia tirar a minha vida. E aí ele ficou me ameaçando e do nada o sonho partiu para um lado onde eu estava falando com os meus parentes, meus entes queridos, pessoas que eu não vejo há anos que eu vi no sonho. E de repente esse líder chegou de novo, me ameaçando, falando que ia me matar, rodeado de pessoas, de capangas, né? E de repente a gente se volta e parte para cima desse líder no sonho, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. No sonho. Vou falar de novo, no sonho. Eu me volto para ele e dou um tiro na cabeça dele. E eu acordo muito assustado, porque foi muito real, muito real. Muito real. Muito real. E aí, Deus começa a falar para mim depois disso. Eu acordei 6h45 da manhã hoje. E aí eu dobrei o joelho para orar. E Deus falou: filho, de repente você vai ter que enfrentar gente aí que não vai gostar do que você vai fazer. De repente você vai ter que enfrentar pessoas aí que vão se voltar contra você. Eu falei: Deus, eis-me aqui, seja feita a tua vontade. Então é para você ter ideia do que a gente está lidando, tá? E essa guerra espiritual que existe é simplesmente pela sua alma, pela minha alma. A Bíblia fala que o diabo sabe que pouco tempo lhe resta, e esse tempo nunca esteve tão curto. E o pouco tempo que resta para quê, pastor? Para Jesus voltar, para arrebatar a sua igreja, para trazer o céu para a terra, para cumprir o propósito dele em relação à humanidade, em relação a esse universo. E qual é o objetivo de Deus? Trazer aqueles que servem a ele para uma eternidade com ele, para desfrutar do melhor dele, na presença dele. E aí o diabo não quer, porque ele está fora dessa festa. Ele está fora desse privilégio. E aí você sabe, né? Você conhece alguém que é
que é perturbado, que é endemoniado, e que porque ela é infeliz, ela quer ver os outros infelizes, porque ela está na caca, então ela quer os outros na caca. Esse sentimento, essa visão, esse comportamento é diabólico, porque o diabo é assim. O diabo é assim. Como ele não tem direito ao céu, ele quer levar o máximo de pessoas para o inferno. Você está entendendo? Então, é esse o objetivo do diabo. É por isso que estamos em guerra espiritual. É por isso. Pela sua alma, pela minha alma, pela alma dos nossos familiares, pela alma daqueles que congregam nas nossas igrejas, pelas pessoas da cidade onde moramos, dos bairros onde moramos, pela nossa nação, pelas nações. Essa guerra é muito espiritual. Nós vamos nos aprofundar e você vai ver que essa guerra é muito espiritual. Então eu vou pedir para que você aplique na sua vida, como nunca, jejum e oração. Jejum e oração. E leitura da palavra, lógico. Eu peço que você faça isso. Tá bom? Então vamos lá. Vamos falar dos primeiros personagens dessa batalha espiritual. E a gente vai falar hoje, nessa primeira aula, a gente vai falar hoje dos anjos. Quem são eles? Como eles são? E eu vou parar por aqui e nós vamos dar seguimento na outra quinta ou sexta-feira. Pastor, eu quero entrar no grupo. Então você manda aí no meu Messenger. Se você tem o meu WhatsApp, chama no WhatsApp. Eu quero entrar no grupo, pastor. E aí você vai entrar. E aí depois eu vou te colocar lá, vou te mandar o que eu vou ler aqui agora. Eu vou mandar para você lá. Tá certo? Então vamos lá. Vamos falar aqui da existência e da natureza dos anjos. Os anjos estão presentes na Bíblia desde os portais do Éden até a ilha de Patmos, no Apocalipse. Em toda a trajetória bíblica, em todo o enredo bíblico, em toda a narrativa bíblica, em toda a palavra de Deus, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, em toda a palavra de Deus, você ouve e vê falar sobre os anjos. Lá no Éden, quando Adão cai, Deus coloca 2 querubins, que é uma outra classe de anjo, que eu vou entrar nesse assunto mais para frente, que eles guardam a porta do Éden para ninguém entrar, para ninguém descobrir. Até hoje ninguém sabe onde é o Éden, por conta disso. Tá? E no Apocalipse, desde o capítulo 1 até o capítulo 22 de Apocalipse, fala-se dos anjos, que mostra uma coisa interessante, que eles têm papel fundamental, principalmente na parte da segunda vinda de Cristo. Eles têm papel importantíssimo. Eu vou mostrar aqui para você a importância deles. E nós vamos em frente. Tá certo até aqui? Deu para entender que não tem como falar de batalha espiritual ou de uma vida cristã, de uma vida com Deus, sem ter a participação dos anjos. Jesus foi tentado no deserto. E quando ele vence a tentação, os anjos o servem. Os anjos o servem. Os anjos dão o amparo que ele precisa pós-jejum e pós-batalha espiritual. Você vê como é que é forte. Outro que recebeu pós-resistência, pós-jejum e oração foi Daniel. Recebeu a presença de anjos no final da batalha. E por aí vai. Posso continuar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou continuar. A palavra anjo, vem do hebraico. Eu não vou entrar muito nesse assunto, do hebraico, do grego, porque aí a gente vai mais profundo, então não há necessidade. Eu vou falar basicamente, para a gente ir no profundo da essência da pessoa, do personagem, do integrante.
parte do grego, aí eu vou deixar para você que vai estudar teologia mais para frente para você entender, para não complicar. Mas a palavra anjo, ela vem da palavra hebraica malar ou malak, dependendo da região de Israel ali que a pessoa for, ela vai ouvir o malar ou malak, dependendo da região lá. É igual o nosso sotaque aqui. No Antigo Testamento. E no grego é ângelos. É ângelos. Na apostila vai estar como está escrito e como se fala, tá? O significado desses nomes, ou do nome malar, ângelos, anjo, é mensageiro. Acredito que a maioria de vocês saibam disso. Mensageiro. Então, anjo significa mensageiro, numa tradução mais popular, mais básica. Eles são seres espirituais. E olha o que diz no Salmo 104, versículo 4. Faze aos teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Em outras palavras, são seres espirituais, celestiais. E o Salmo 104, versículo 4, é uma das muitas diferenças que a Bíblia fala dos anjos. Tá certo? Vamos continuar. Como eles são? Quais são as características? Vamos dizer algumas aqui. Eles são invisíveis. Nós não conseguimos ver com os nossos olhos nus. Eles são invisíveis. Colossenses 2,18 diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto a anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. O versículo de Colossenses 2,18 está querendo dizer o seguinte: que eu não devo ficar aqui criando uma imagem de como é um anjo, sabe, conjecturando. E outra coisa que esse versículo fala é que nós não devemos prestar culto a anjos. Pelo amor de Deus, não se ora a anjo. Pastor, eu aprendi quando criança aquela oração, Santo Anjo do Senhor. Para. Você é seguidor da palavra de Deus. E a palavra de Deus, acabamos de ler aqui, ó. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto a anjos. Ninguém escolha contra a nossa fé, dando pretexto humilde de culto a anjos. Isso não se faz. Se quer pedir ajuda, peça a Deus. Você quer pedir o auxílio de anjos, peça para Deus mandar os anjos, mas não peça ao anjo. Inclusive, a maioria das religiões tem crença nos anjos, creem nos anjos, né? Creem nos anjos. Mas culto, oração, você deve fazer a Jesus Cristo, a Deus, porque Ele é o mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, e não os anjos. Eu vou orar ao arcanjo Miguel, ao anjo Gabriel, ao anjo Salatiel, ao anjo Maalael. Opa, para. Isso é idolatria. Isso está errado. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. E aí também entra a característica que eu falei, eles são invisíveis, então não dá para você ficar imaginando. Mas eu já vi numa revelação, num sonho, um anjo. Glória a Deus. A revelação foi para você, Deus quis falar com você, Deus mandou um recado para você, direcionou para você. Para você. Mas foi para alguém. Entrega para alguém, pronto. Mas não é para você ficar ali, sabe, criando todo um contexto, senão daqui a pouco tem a igreja dos santos anjos. Daqui a pouco tem a igreja, vocês estão entendendo? Então, tira disso.
eles são invisíveis. E por serem invisíveis, eles trabalham no campo espiritual, que é onde a gente não vê com os olhos nus. A Bíblia fala que Eliseu, lá em 2 Reis, Eliseu ele é acordado pelo seu auxiliar, pelo seu companheiro de ministério, Geazi. E Geazi fala, olha, tem um exército lá embaixo querendo nos matar. Eliseu ficou muito tranquilo, falou, olha, fique tranquilo, porque maior é os que estão conosco do que os que estão com eles. E o servo de Eliseu continua desesperado, até que Eliseu ora e pede para Deus abrir os olhos espirituais do servo dele. E quando ele faz isso, que ele olha acima da multidão do exército que queria matar Eliseu e ao próprio Geazi, tinha um exército numeroso, de anjos. Tinha um exército numeroso de anjos. E ele viu que maior realmente eram os que estavam com eles, Eliseu e ele, do que os que estavam com os inimigos. Glória a Deus por isso. Então, saiba que Deus ele tem anjos que trabalham segundo a vontade dele em nosso favor para nos abençoar, tá certo? Os anjos são inumeráveis. Inumeráveis. Quantos anjos Deus criou? Não sei. Ninguém sabe. Se alguém te disser um número, complicado. Tem coisas que não pertencem a gente, tem coisas que são mistério. As coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus, as reveladas pertencem aos homens. Então não há um número. E aonde eu comprovo isso para você na Bíblia? Primeiro, com a passagem que eu acabei de falar anteriormente, que é lá em 2 Reis. Mas deixa eu ler Daniel 7, 9 e 10, que fala que os anjos também não são inumeráveis, que eles têm muitos números. Diz assim, ó: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono era chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Ponto. Milhares de milhares o serviam. E milhões de milhões, meu Deus, vou ler de novo. Milhares de milhares o serviam. E milhões de milhões estavam diante dele. E foi instalada a sessão do tribunal e aberto os livros. Meu Deus. Então, por aí você vê. O profeta Daniel, ele escreve: milhares de milhares o serviam, vírgula, e milhões de milhões. Meu Deus do céu, é muito. Não tem como contar. Lembra de Abraão? Quando Deus chama Abraão e fala para Abraão: Abraão, conta as estrelas dos céus, se é que você pode contar. Conta as areias do mar. Você pode contar? Não consegue, né? Assim vai ser a sua descendência. Assim também são os anjos. Assim também são os anjos. Deixa eu ler o que o Emmanuel colocou aqui. O Emmanuel falou: tá bacana. Mas alguns anjos aparecem em forma física? Boa pergunta, Emmanuel. Se eu não me engano, tinha 2 no túmulo de Jesus quando Maria foi lá. Exatamente. Eu vou entrar nessa parte, sim. Apesar de serem invisíveis, eles podem se materializar e eles podem assumir a forma humana. Tá? Já respondendo, lá no túmulo de Jesus tinham 2 anjos. Tanto é que viram para Maria e falam: por que buscar entre os mortos aquele que vive? Então eles podem assumir a forma humana. Eles assumem a forma humana quando estão com Abraão, que vai o próprio Jesus e 2 anjos visitar Abraão. O próprio Jesus assume uma forma de anjo quando vai diante de Josué.
o anjo Gabriel vai diante de Maria. Os dois anjos que foram resgatar a Ló por causa da oração de Abraão para livrá-lo. Então, os anjos se materializam sim, Emanuel. Vamos continuar. Vamos ver o que eles têm. Os anjos, o que os anjos têm? Eles têm personalidade própria. Eles têm personalidade própria. E dentre essas personalidades, eles têm características diferentes. Eles têm inteligência, vontade e emoção. Inteligência, vontade e emoção. Vou mostrar 3 versículos para vocês que comprovam isso. Ou seja, os anjos, eles não são robôs que ficam ali, sabe, manipulados por Deus. Assim como Deus poderia ter criado os anjos como robôs e não criou, ele não criou o homem também como robôs. Ele deu vamos falar assim, numa visão popular, uma visão básica do assunto, livre-arbítrio, tá? Uma outra hora a gente vai entrar nesse assunto, mas agora não. E aí, com isso, eles são como nós. Eles têm inteligência, eles têm vontade e eles têm emoção. Inteligência, vontade e emoção. Vamos ler o que diz a Bíblia a respeito disso? Daniel 9, 21, 22. Não precisa você anotar, porque esses versículos que eu estou lendo já estão na apostila. Diz assim, Daniel 9, 21, 22. Sim, enquanto eu orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Olha aí. Ele veio para dar a Daniel inteligência e discernimento. Para quem não sabe, Daniel foi um dos homens mais inteligentes de toda a história da Bíblia e da humanidade. Tá? Para os tempos de Daniel, ele era um homem inteligentíssimo, à frente e acima da média. Então, você vê, ele já era inteligente. O anjo veio para conceder mais inteligência para ele ainda. E isso aí é uma coisa legal para mim e para você. Porque por mais inteligente que a gente seja, a gente precisa ter a sabedoria e o ensinamento, principalmente do alto. E aí Deus conduz, né, através da palavra dele, dos mistérios dele, para a gente ter inteligência. Então, se o anjo trouxe inteligência para Daniel, é porque ele era o quê? Burro que ele não era. Concorda comigo? Então ele tinha inteligência. E se Daniel era um homem inteligentíssimo, e ele veio acrescentar na inteligência de Daniel, bota inteligência nisso, meu irmão. Tá bom? Vamos lá, vamos ler o versículo que fala sobre os anjos terem vontade. Diz assim, lá em Judas, versículo 6. Por que só versículo? Porque Judas tem um capítulo só. E diz assim, e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram, olha só, não guardaram e abandonaram, ou seja, eles têm vontade, abandonaram o seu próprio lugar, eles têm guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Ou seja, os anjos têm vontade própria, poder de decisão e dentro de um plano geral de Deus, livre-arbítrio. Eu estou falando assim para que depois ninguém venha a querer questionar
a questão do livre-arbítrio no âmbito teológico, que eu não, já falei, eu não vou me aprofundar no assunto, senão a gente vai ficar aqui até dizer chega. Uma outra hora, se você quiser, a gente fala sobre livre-arbítrio, vai ser um assunto outra hora, futuramente, mas agora não. Estou falando de anjos. Pastor, você falou que ia falar de batalha espiritual. Como é que eu vou te ensinar batalha espiritual sem você entender os personagens dessa batalha? Os integrantes dessa batalha. Então eu estou começando pelos anjos, tá? E vamos em frente. Agora eu vou ler o terceiro versículo que fala sobre emoção. Sobre os anjos se emocionarem, terem sentimentos. Jó 38, 7 diz assim: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. No tempo de Jó, no Antigo Testamento, quando usava o termo filho de Deus, estava se referindo a anjos. E esse versículo é uma pergunta que quando na criação Deus estava criando, foi um comentário que Jó fez mediante a sua jornada de sofrimento, ele faz a seguinte pergunta: as estrelas da alva não estavam juntas alegremente cantando na criação? Os filhos de Deus, os anjos não estavam cantando na criação? Eles estavam alegres, emocionados, vendo Deus criar as coisas. Eles estavam na criação. Eles foram criados, Deus cria céus e terra, cria o universo, cria eles e vai criando todas as coisas e eles vão contemplando e vão se alegrando. Outra passagem que comprova a alegria de anjos é que quando um pecador se arrepende, a Bíblia fala que a festa no céu, eles se emocionam. Beleza? Então anjo tem emoção, anjo tem vontade e anjo tem inteligência. Vamos continuar. Mas o que eles são? Vamos a mais atributos, ou qualidades, ou características de anjos. Eles são superiores aos homens. Eles são superiores aos homens. E nós veremos em que eles são superiores. O versículo 6 e 7 do capítulo 2 de Hebreus fala assim: antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: quem é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o um pouco menor que anjos. Fizeste o homem um pouco menor que anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre todas as obras de tuas mãos. Olha que coisa forte. Fizeste-o por um pouco menor que anjos. De glória e honra o coroaste, e o constituíste sobre todas as obras de tuas mãos. Então aqui esse versículo de Hebreus mostra que os anjos são superiores a nós. E nós veremos agora em que. Gente, tá legal? Vocês estão entendendo? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Outra coisa que eu esqueci de fazer, gente, desculpa. Tá gostando do conteúdo? Tá achando edificante? Compartilha aí com 3, 5, 10 pessoas. Compartilha com aquele irmão que gosta de Bíblia. Compartilha com aquele irmão que falou assim: poxa, eu queria tanto que aqui na igreja tivesse um estudo bíblico. Compartilha com aquele irmão que é teu companheiro de ministério de obra, que você fala assim: isso aqui é para o nosso crescimento, isso aqui é legal. Compartilha com ele. Compartilha aí com ele em nome de Jesus, tá? Ainda que ele entre na metade aqui, depois ele assiste o início, vai até onde ele assistiu, depois ele para. E se ele estiver interessado em estar no grupo com a gente, ele pode participar. Nós paramos falando que os anjos são superiores aos homens. E são superiores em quê? Vamos continuar então. Os anjos são superiores aos homens em força. Vamos lá, vamos ler versículos que falam sobre isso. Não precisa você anotar, porque tá tudo já. Eu já estudei, já separei, já mastiguei tudo para você. Eu vou fazer igual as aves quando tem os filhotinhos. Eu vou dar mastigado na tua boca. Tá bom?
Vamos lá, 2 Pedro 2, 10, 11 fala sobre os anjos serem superiores em força. Diz assim: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em inundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, olha aí, ó, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Meu Deus, esse versículo, fica à vontade para anotar, tá, Denise? Se alguém acha melhor anotar, mesmo que dê mastigado, fica a teu critério. Eu também sou assim, quando eu estou na sala de aula estudando, quando eu estou vendo um vídeo, ainda que eu tenha todo o conteúdo, às vezes eu gosto de anotar alguma coisa porque eu gravo melhor escrevendo. Uma das formas de memorizar melhor é escrevendo, tá? Isso é comprovado. Então vamos lá. Esse versículo aqui fala que os anjos são superiores em força. Mas você prestou atenção no contexto do versículo? Eu vou ler só o final e vou aqui deixar um princípio para todos nós aprendermos uma coisa e tomarmos cuidado com uma situação. Olha só o que diz a parte final do versículo. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Você sabe o que quer dizer isso aqui? Você sabe o que quer dizer isso aqui, gente? Pelo amor de Deus. Diz assim, ó, sabe o que está dizendo aqui? Que os anjos não falam mal dos homens perante a Deus. Os anjos não falam mal dos homens perante a Deus. Os anjos de Deus não falam mal de você. Não falam mal de mim. Os demônios sim, mas os anjos de Deus não. Os demônios vão nos acusar diante de Deus. O próprio Satanás vai nos acusar. Tá vendo aí? Ó, se diz sua filha pecou, fez isso, isso e isso. Agora os anjos de Deus não. Se os anjos de Deus não falam mal de nós, mesmo na condição de pecadores, você acha que eu e você devemos falar mal de alguém? Silêncio ensurdecedor. Olha o que a Bíblia mostrou para mim. O que está mostrando para você? Os anjos não têm coragem de falar mal dos homens perante a Deus. E como é que a gente tem visto nas igrejas hoje? As pessoas falando mal uma das outras. As pessoas criticando o trabalho das outras. Não fazem e criticam. Alguém foi lá e fez. E alguém foi lá e não gostou de quem fez e fala mal. E um anjo que é mais forte, que poderia derrubar a gente, matar a gente, fazer qualquer coisa, ele não tem coragem de chegar diante de Deus e falar: Senhor, fulano está vacilando. E aí eu vou entrar num princípio de guerra espiritual. Posso entrar? Guerra espiritual começa a ser ganha ou ganha força na unidade. E aonde há maledicência, fofoca, discórdia, disse-me-disse, não há unidade. Então a guerra espiritual, quando tem esse tipo de coisa, fica mais ferrenha, mais difícil, porque isso dá acesso ao diabo. E aí eu vou entrar no seguinte: o princípio de Satanás tem por nome
orgulho e maledicência. O orgulho e a fofoca. O orgulho e o mau comentário são princípios do diabo. Você pode ver como é que está a política, como é que está a manipulação, principalmente na internet. Ela hoje é baseada praticamente em fake news. Fofoca, maledicência, mentira, falar mal dos outros. E de quem que é esse princípio? Do diabo. Você fica vendo essa guerra aí que fica às vezes igreja A falando mal de igreja B? Irmão A falando de irmão B? O grupo A está contra o grupo B? Eu fui pastor de uma denominação que tinha uma guerra entre o grupo jovem e a escolinha. Não, porque a escolinha gera as melhores esposas de pastores. O grupo jovem é quem gera o maior celeiro de pastor, esposa de pastor, o grupo jovem. Ficava essa guerra. Ficava uma disputa. Uma coisa que não agrada a Deus. E que não tem fundamento nenhum. Porque se sai pastor, se crianças futuramente se tornam pastores e jovens, todo mundo está fazendo para o reino. Meu Deus. Vocês entenderam até aqui? Será que já houve uma profundidade no ensinamento que está sendo passado aqui? Se você quer vencer batalhas espirituais, anota aí. Se você quer vencer batalhas espirituais, você precisa entender e respeitar o princípio de hierarquia e autoridade. Se você quer vencer batalhas espirituais, precisa entender e respeitar o princípio de hierarquia e autoridade. Precisa entender e respeitar, o princípio de hierarquia e autoridade. Se você não conseguiu anotar, fica tranquilo. Essa frase está anotada no estudo, na apostila, tá? Deus me deu essa frase na hora que eu estava meditando nisso aqui. Você quer vencer batalha espiritual? Você quer que Deus te abençoe? Para de falar mal do teu irmão. Para de desrespeitar a autoridade. Para de ficar fazendo intriga pelos cantos. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Fofoqueiro não é só quem fala. Fofoqueiro é quem ouve. Fofoqueiro não é só quem fala. Fofoqueiro é quem ouve. Tá? Eu conheço igrejas que não crescem, tem tudo para crescer, tem tudo para ir mais à frente, mas que não vão por causa da fofoca, por causa daquela pessoa que está no corpo, que ela está doente, ela precisa se libertar, precisa mudar, se converter, e ela vai falar com a liderança, e ela vai falar fofoca, a liderança ouve, e a liderança não toma providência, e a liderança pega aquilo ali e fica também passando para outros, em vez de resolver o problema. Você está entendendo por que tem igreja que não vai? Por causa desse princípio. Se você quer vencer batalhas espirituais, você precisa entender e respeitar o princípio de hierarquia e autoridade. O que é hierarquia? É como é formada a escala de autoridade. Vamos pegar as autoridades celestiais. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí vem anjos. No caso aí, no grupo de anjos eu vou botar anjos, arcanjos e querubins. Serafins. Tá? Aí vem seres humanos. Aí vem os animais e toda a terra. Tá bom? Numa igreja. Vamos pegar a minha igreja. Bispo Andrews, meu líder. Aí vem os pastores. Somos 3 pastores. Aí vem os obreiros.
Aí vem os apoios, que são, dependendo da denominação, é colaborador. E aí tem a membresia da igreja. Vamos pegar outra igreja que eu passei. Pastores, tá? Aí vem obreiros, diáconos e membresia. E por aí vai. Vamos pegar uma igreja maior, uma igreja grande, tá? Vamos pegar lá, vou pegar o exemplo da igreja, uma igreja aqui de Maringá, Igreja Batista Renovada. Apóstolo, pastores, aí vem os líderes de departamentos, que aí podem ser pastores ou pastoras ou pessoas designadas, que serão possíveis pastores. Aí tem departamento de louvor, departamento digital, departamento das crianças, departamento do staff que recepciona as pessoas na porta da igreja, tem um grupo de oração, tem um grupo dos homens, do ministério feminino, coreografia e por aí vai. Vocês entenderam? É uma hierarquia, é uma graduação, é igual um quartel. Tem lá o soldado, cabo, aí se eu não me engano é tenente, sargento e por aí vai. Né? Até chegar ao marechal, general, perdão. Tá certo? Outra frase que está aqui, enquanto vocês respondem. Demônios são rebeldes, anjos são obedientes. Demônios são rebeldes, anjos são obedientes. E o instrumento de governar de Satanás, olha aí, ó, o instrumento de governar de Satanás é a rebelião. Instrumento de Satanás, o instrumento de governar de Satanás é a rebelião. Então vamos lá, o Manuel botou aqui que está agregando muito. A Milene botou, continua. A Denise botou, é verdade, pai. Os anjos são superiores aos homens em inteligência. Eu já tinha falado um pouco sobre isso lá em cima, que Daniel recebe um anjo para instruí-lo. E aí aqui de novo vou mostrar outro versículo que fala que eles são superiores em inteligência. Diz assim Daniel 10, 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes, tá? Porque a visão se refere a dias ainda distantes. Aí, ponto. O fato de estar em outra dimensão espiritual, os anjos estão numa dimensão espiritual, eles sabem e veem muito além dos homens, tá? O fato de estar em outra dimensão, na dimensão espiritual, faz com que eles saibam e vejam muito além da gente. Eu vou recomendar um livro aqui no final da aula, que esse livro mostra muito bem isso que eu acabei de ler aqui. O anjo chama Daniel e fala para ele, agora eu vim para te fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias distantes. Que Daniel, para quem não sabe, Daniel ele recebeu parte da profecia do Apocalipse, do fim do mundo. Ele recebe a profecia das 70 semanas, ele recebe a profecia dos 4 reinados. Ele recebe muita coisa, Daniel viu muita coisa do futuro, dos dias de hoje e dos dias além. E o anjo foi instruí-lo. Isso mostra que ele era superior em inteligência. Agora, os anjos também são inferiores. A quem? A Deus. Os anjos são inferiores a Deus. Os anjos são inferiores a Deus. Tá? Vamos ver como é que eles são inferiores a Deus. Os anjos não são onipresentes. Os anjos não são onipresentes. Antes de eu continuar,
Cristina, dona Elisângela mandou aqui para mim continuar. E a Cristina mandou aqui para mim: o senhor é muito querido, também estou amando a aula. Deus abençoe, tá, querida? Obrigado. Um abraço no seu Sérgio, nos filhos, em nome de Jesus. Vamos lá. Os anjos não são onipresentes. O que é um ser onipresente? É um ser que está presente em todos os lugares, em todas as situações. E onipresente é uma característica, somente do nosso Deus. Só Deus é onipresente, está em todos os lugares. O Salmo 139, ele fala que Deus, ele nos cerca em volta, né? A mão dele repousa sobre nós, que ele está no mais alto céu e no mais profundo abismo, que ele também está do nosso lado na cama, que ele está com aquele que se santifica, mas também está com aquele que sofre. Ele está com aquele que tem uma mesa farta, mas também está com aquele que está com fome, sem nada para comer. Deus é onipresente. Deus é onipresente. Os anjos não. Os anjos não são onipresentes. Vamos ler o versículo que fala que eles não são onipresentes. Daniel 10:12 fala assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras, presta atenção, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha o que o anjo fala. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Ou seja, ele estava num lugar, presente num lugar, e ele veio até Daniel. Então isso comprova que ele não era onipresente, ou que eles não são onipresentes. Se ele saiu de um lugar para estar em outro, é porque ele só pode estar em um lugar, e não em 2, 3, em todos. Então eles são inferiores a Deus por não serem onipresentes. Outra característica que faz dos anjos inferiores a Deus, que fazem eles serem inferiores a Deus. Eles não são onipotentes. Eles não são detentores de todo o poder. Eles não têm todo o poder. Eles são poderosos, fortes, mas não detêm todo o poder. Só um detém todo o poder, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E Daniel 10:13 fala da inferioridade de onipotência, ou seja, eles não são onipotentes. Fala da seguinte maneira: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Olha só, vou ler de novo para a gente meditar. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Você percebeu que Miguel estava batalhando contra os reis da Pérsia? Não era um rei só, eram vários reis. Com um príncipe, tinha um príncipe, mais alguns reis, numa batalha espiritual contra Miguel e a oração de Daniel, a oração e o jejum de Daniel. De um lado, Miguel, Daniel, a oração e o jejum. De um lado. Do outro, o príncipe da Pérsia, os reis da Pérsia, resistindo a aquilo que Miguel, Daniel, a oração e o jejum estavam fazendo.
Então isso mostra que eles não tinham todo o poder, ou que eles não têm todo o poder. Entenderam? Certinho? Então os anjos são inferiores a Deus, porque não são onipotentes. Vamos à terceira característica e depois nós já vamos chegar quase à parte final. Terceira característica que eles são inferiores a Deus é que eles não são oniscientes. O que é um ser onisciente? É um ser que sabe de tudo, todas as coisas. Só Deus é onisciente. Só Deus é onipresente, só Deus é onipotente, só Deus é onisciente. Então os anjos não são onipresentes, não estão em todos os lugares. Os anjos não são onipotentes, não detêm todo o poder. E os anjos não são oniscientes, não sabem de todas as coisas. Não sabem. Vamos provar isso na Bíblia? Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, a respeito da vinda de Jesus, de quando ele arrebata a igreja, nem os anjos sabem. Então, esse versículo mostra que os anjos não são oniscientes. Tá bom? Vamos lá. Te falei isso tudo por quê? Porque você precisa saber até onde vai um anjo, quem ele é. Não falei de demônios ainda, não falei de hierarquia de anjos, não falei de hierarquia de demônios. Só estou falando do integrante dessa guerra espiritual chamado anjo. Vamos aprofundar mais um pouquinho em cima disso. Você vai entender. E aí eu vou te dar a seguinte explicação que está na apostila também. Os anjos devem ser usados como aliados, armas, auxílios ou auxílio em nossas batalhas espirituais, porque eles foram criados para servirem a Deus e aos que servem ao Todo-Poderoso. Então os anjos são nossos aliados, são armas, são auxiliadores, apesar de serem mais fortes, são auxiliadores em nossas batalhas espirituais, porque eles foram criados para servirem a Deus e para nos servirem também, para servir aos que servem ao Todo-Poderoso. Você lembra quando Jesus foi tentado em Mateus 4? Que o próprio Satanás, ele sugere para Jesus pular do penhasco e ele fala, você pode pular, porque a palavra de Deus fala que aos seus anjos você dará ordem a teu respeito. Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Quando oramos e pedimos para Deus mandar um anjo, Deus manda com a ordem ao nosso respeito. Entendeu? Vamos ver o que o pastor Leandro está falando aqui. Excelente explicação sobre a função dos anjos, que são aliados para servir aos que servem o Todo-Poderoso. É isso aí. Os anjos são para servir a Deus e servir aos que servem ao Todo-Poderoso. Certo? Você pode ler isso melhor no Salmo 91, 12, que é o que eu citei de Mateus 4, e o próprio Mateus 4. O pastor Leandro escreveu outra coisa aqui, que há muitas pessoas que acham que os anjos são apenas funcionários nossos. Eu entendi o que isso quis dizer. Tem muita gente que o anjo o anjo me serve, o cara se sente um super-homem pentecostal, a mulher sente a Mulher Maravilha, não, o anjo tem que me obedecer. Calma. Eles são servos de Deus e servem a Deus para poder nos auxiliar e nos ajudar. Detalhe, para nos ajudar a nos manter, a nos dar continuidade à vontade de Deus. Entendeu agora? Então, Deus, eu quero aqui orar para o Senhor matar fulano. Opa!
Deus não se agrada na morte de ninguém, Deus não quer que você ore para ninguém morrer, então o anjo não vai obedecer esta ordem porque Deus não vai mandá-lo fazer isso. Tá bom? Vocês entenderam? Então, por favor, nada de macumba evangélica. Tá? Nada de macumba evangélica. Vamos a algumas curiosidades aqui para a gente terminar? Chegamos à parte final, tá? Vamos a algumas curiosidades aqui. Não se sabe como e quando os anjos foram criados. A única certeza que se tem é eles não foram criados antes da criação dos céus e da terra, Gênesis 1:1, e nem depois do sétimo dia, ou seja, naquela primeira semana do universo, eles foram criados. Por quê? Onde prova isso? Aí nós vamos ler Gênesis 2, versículo 1 e 2. Gênesis 2, 1 e 2 vai falar assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Bom, é só falando do final da criação. É para provar que eles não foram criados nem antes e nem depois da criação. Eles foram criados na criação. Vou falar minha opinião a respeito disso, minha. A gente vai estudar sobre criação aqui, sobre a criação, mais para frente. Mas a minha teoria é que eles foram criados logo após Deus ter criado céus e terra, e antes da terra estar sem forma e vazia. É um assunto profundo, eu não tenho como entrar aqui agora. Vai demorar muito. Mas lá no Gênesis 1:1, no primeiro versículo da Bíblia, tem tanta história, gente. Ali tem milhares de anos. Mas eu não consigo falar aqui agora. Mas a curiosidade é essa, que eles não foram criados nem antes nem depois da criação. Eles são também elementos de toda a criação de Deus. Próxima curiosidade. O pastor Leandro está falando aqui, essa aula daria uma madrugada inteira se o Insta não a derrubasse. Verdade. Gente, estou acabando, não sai não, eu quero fazer uma oração com vocês. Segunda curiosidade. Nas igrejas, fala-se sobre os anjos, mas pouco se aprende sobre o assunto. Olha aí, ó. Ei, você hoje, em 1 hora, aprendeu mais sobre anjo do que talvez anos e anos de igreja que você tem. E se for verdade, você põe, é verdade, pastor. Porque na igreja fala-se muito sobre anjos, mas pouco se aprende sobre o assunto. A gente já teve em igrejas campanhas de troca de anjo, não é a crítica, estou só falando. A gente tem muitas orações que pedem, nas orações fala-se muito de anjo na igreja, mas se fala pouco, né? Se fala pouco sobre anjo. Essa é a segunda curiosidade. A terceira curiosidade: anjos não incorporam, demônios sim. Anjos não incorporam, demônios sim. Lucas 8:30 fala sobre isso, é uma das passagens. Tá? Outra curiosidade: existem os anjos bons e os anjos maus, que são os demônios, lógico. Então, anjos bons, os anjos de Deus, e os anjos maus, demônios. Tá? Próxima curiosidade: na teologia, a doutrina dos anjos tem como nome angelologia. Se você for ter um estudo teológico, em breve eu terei condição de dar aulas aqui com cunho teológico.
Hoje é um discipulado, é um seminário, mas em breve vai ser algo mais profundo. Mas a doutrina que estuda os anjos é angelologia. E na teologia, a doutrina que estuda os demônios tem por nome demonologia. Tá? Quero recomendar um filme e um livro. Tá? O livro eu já vou te mostrar aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Achei. Eu tenho uma bibliotecazinha aqui, pessoal. O livro é esse aqui, ó. Esse aqui é antigo já. Esse livro aqui é Este Mundo Tenebroso. Esse é o parte 2. Mas você vai ler o 1 e o 2. É um livro considerado ficção, mas ele fala da realidade, que é uma batalha espiritual no dia a dia. Fala que a gente tem que orar bastante para que os anjos ajam. Os anjos, para agirem, eu vou falar sobre isso no decorrer, eles precisam bastante da nossa oração e do nosso jejum. Quarta-feira, Dona Elisângela estava comigo, a Stephanie também estava comigo, lá na igreja, e nós tiramos o culto para orar. Orar. Justamente para que os anjos recebam essa oração como força e possam agir perante Deus. Esse livro fala muito sobre isso. Esse livro aqui. Este Mundo Tenebroso, 1 e 2. Pode ler. Ele é considerado ficção, mas quando você começar a ler, você vai ver que de ficção ele não tem nada. Eu vou te dar só um relato desse livro, que mostra um cara que ele está andando na rua. O demônio coloca nele o desejo de estuprar uma mulher. E o demônio entra para agir através daquele homem. E ele se apodera da mulher, bota a mulher dentro do carro dela, ele espera ela abrir o carro e joga ela para dentro. E quando ele está ali rasgando a roupa e violentando essa mulher, que ele vai começar a agredir para consumar o estupro, o livro relata o demônio induzindo, dirigindo, guiando a vida daquele rapaz. Detalhe, tá? Eu não estou falando aqui que um estupro é obra de demônio sem ser... Não. Em primeiro lugar, o diabo só entra mediante a safadeza, ao desvio de caráter da pessoa. Isso é um assunto... Depois a gente aprofunda. Mas para você entender, o demônio está manifestado naquele cara, mediante o desejo dele. E um anjo, para dar o livramento àquela mulher, ele de alguma forma sobrenatural, ele puxa o freio de mão do carro. E o carro está numa pequena descida e o carro anda. No que o carro anda, o cara desce rolando do carro e a mulher puxa o freio de mão, se recompõe, liga o carro e foge. É um relato de um livramento. Se você já sofreu algum acidente, se você já passou por uma zona de perigo, se você já teve uma situação onde você quase se acidentou e era para você morrer e você não morreu, provavelmente um anjo te protegeu. Deus usou um anjo para te guardar. Ou foi a mão poderosa de Deus, ou foi um anjo que ele mandou para guardar a sua vida. Digita aleluia. Digita glória a Deus, irmão. Que Deus é poderoso. Tá bom? Eu recomendo esse livro para você ler. Você vai gostar muito. Você que gosta de batalha espiritual, você vai ficar louco. Você vai gostar demais. Eu li esse livro há muitos anos atrás. E o filme é um filme antigo, muito antigo, de 1980. Para você ter ideia, o filme não tinha nem efeitos especiais. O nome do filme é Demônios no Templo. Demônios no Templo. Vou botar aqui, eu mesmo vou botar Demônios no Templo, nome do filme. Puxa aí no YouTube, na internet, que você consegue achar. É um filme que ele é uma comédia, tá?
E ele relata como é que o diabo age na igreja. O filme é tão antigo que os demônios são representados por senhores de idade que estão vestidos de blusa vermelha, gravata preta e calça preta. E aí os demônios vão botando a criança para brincar e atrapalhar no culto. Vão criando fofoca. Vão criando aquelas situações que vão atrapalhando as pessoas na igreja. E se é na igreja, é no dia a dia. Se o diabo atua dentro do templo, não vai atuar na rua, não vai atuar no ambiente de trabalho. Aí o pastor Leandro falando, meu pastor passava esse filme para os obreiros, eu recomendo. O Emanuel teve 2 livramentos de acidente. O Emanuel é um querido amigo, um querido irmão que eu tenho, que ele tem uma deficiência na mão devido a um acidente que Deus livrou ele. A mão dele, se não me engano, entrou numa máquina. E o pastor Leandro está falando aqui, de uma forma cômica, serve para abrir os nossos olhos espirituais. Essa é a intenção. Essa é a intenção, pastor Leandro. Então eu recomendo esse filme e esse livro para vocês, tá bom? Gente, me sigam nas redes sociais. Espero que você tenha gostado. Chegamos à parte final. Me sigam nas redes sociais. Você pode me seguir pelo Facebook. Você pode me seguir aqui pelo Instagram, se você não me segue ainda. Você pode me seguir pelo YouTube. Eu quero levar essa live para o YouTube. Mas no YouTube eu tenho que ter 1000 inscritos. Eu tenho hoje 250. Então me ajuda aí. Me ajuda a divulgar meu canal. Porque no YouTube é melhor ainda fazer a live. Porque aí primeiro a gente consegue fazer com a câmera deitada. Enfim, dá para interagir melhor. Eu uso um programa que eu vou conseguir colocar foto aqui, arte, eu vou conseguir abrir site. Vai ser uma coisa... nós vamos subir de patamar, tá? Então, me ajuda, tá bom? Próxima aula, próxima aula, quinta-feira, nós falaremos dos tipos de anjos e da forma como atuam, organização e serviço dos anjos. Que Deus te abençoe. Siga firme com Jesus na sua batalha. Gente, sabe o que eu vou pedir para você agora? Se quando terminar a live, que ela for para o meu feed, quando você for para o meu feed, deixa um comentário lá, marca pessoas lá. Marca fulano e bota, você precisa assistir essa live. Se essa live te ensinou alguma coisa, marca as pessoas lá. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que abençoe? Em nome de Jesus? Só vou falar o comentário da Milena aqui. A Milena e a Stephanie tiveram um livramento de acidente após sair do culto. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Pai amado e querido, eu oro agora junto com os teus servos. Eles estão aprendendo sobre batalhas espirituais. Todo dia temos uma batalha. Todo dia. Mas se o Senhor for conosco, a vitória é nossa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então seja conosco. Seja com esse teu servo, empresário, empresária. Seja com esse teu servo, Senhor, que hoje ele tem uma vida mais dedicada à oração. Seja com o ministério dele de obreiro, diácono, pastor. Seja o que ele exerce, seja com o que for que ele exerce na igreja. Seja com ele. Se ele não exerce nada ou nenhum ministério na igreja, seja com ele no trabalho dele. Seja com ele nos feitos dele. Porque, meu Deus, nem todo mundo vai ter um cargo na igreja, mas todo mundo vai ter um propósito, um direcionamento, vai ter ou vai ser uma ferramenta do Senhor nessa terra. E aí entram as batalhas,
Porque o diabo não quer, Senhor, que essa pessoa ela cumpra o ministério dela, ou que ela exerça o ministério dela, seja fora ou dentro da igreja. Então guarda as nossas vidas, guarda a nossa família. Satanás muitas vezes quer tocar em nossas vidas, não consegue, ele vai lá e toca na nossa família. Coloca anjos, meu Deus, para proteger, para guardar, para livrar, para, meu Deus, nos esquivar, nos esconder, nos blindar contra toda a força do mal. Eu te entrego essa oração, Jesus, rápida e objetiva, mas muito direta. E que eu tenho certeza que vai ser ouvida, já está sendo ouvida por ti. Te entrego essa oração, eu determino a vitória, a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que, meu Deus, fique guardada na tábua dos nossos corações esse ensinamento, para que a gente possa viver por toda a vida em nome de Jesus. E você que crê, digita amém. Amém? Chegamos ao final da nossa aula. Toda resistência que você vê na sua vida é uma batalha espiritual. Ou é uma resistência para te livrar, te tirar de algo, ou é uma resistência para te impedir de chegar a algum lugar. Mas creia. Deus te abençoe. Um abraço. Por favor, curta, compartilha. Escreva nomes de pessoas que precisam ouvir essa aula. Fica com Deus, tá? Quem não tem meu WhatsApp ainda, me chama no privado. E aí você, por favor, ali você me chama que eu vou te dar o meu zap. Você vai entrar, eu vou mandar o link do grupo para você, para te mandar essa apostila na íntegra, para te mandar tudo que a gente falou aqui, tá bom? Outra coisa que eu vou colocar lá no grupo, e aí fica a critério de cada um, tá? Ninguém é obrigado. Eu vou deixar o meu Pix, se você puder me ajudar, eu vou ficar agradecido, e Deus também. Você vai estar honrando o nome de Deus para que a gente continue. Eu vou te mandar, dona Cristina, já mando para a senhora. Eu vou encerrar a live e eu mando para a senhora o meu zap. E aí a gente conversa um pouquinho, tá bom? Mas eu vou deixar aqui, eu vou deixar lá no grupo o meu Pix. Se você quiser ajudar, você ajuda. Com quanto, pastor? Com aquilo que o seu coração achar que deve fazer. Pastor, não tenho nada. Deus te abençoe. Fique em paz, tá bom? Hoje você não pode, outra hora você vai poder. Para que vai ser essa oferta? Melhorar equipamento. Eu vou colocar arte. Eu vou expandir o projeto. Pastor Leandro está aqui, ó, trabalha com marketing digital. Eu já tinha conversado com ele sobre esse projeto. Ele vai me ajudar a expandir isso. Eu preciso ser justo. O trabalhador é digno do seu salário. Ele trabalha com isso. Então, a gente vai fazer isso. Tá bom? Se você quiser, eu presto conta aqui para você de tudo que a gente faz. Tá bom? Deus abençoe. Um abraço. Outra coisa, é justo. Porque eu tiro do meu tempo para fazer. Eu poderia fazer outra coisa para estar me dedicando a isso. Eu não estou cobrando a palavra de Deus, estou te pedindo uma ajuda. Deus te abençoe. Não preciso falar muito sobre isso. Já falei o suficiente. Um abraço. Eu amo vocês e até a próxima.